Aos 78 anos perdi meu filho. Não foi uma doença longa nem algo que pudéssemos antecipar. Foi repentino, como uma sombra que caiu sem aviso. E desde esse dia, minha vida mudou para sempre. Não porque o mundo tenha parado, mas porque tudo o que eu era se tornou diferente. Este não é um vídeo para falar da dor como uma ferida que nunca fecha. Não venho chorar, nem causar tristeza. Venho compartilhar o que essa perda me ensinou. Porque quando você perde um filho, vê a vida a partir de um lugar a que ninguém quer chegar, mas de onde se pode aprender coisas que antes simplesmente não se via. As palavras que você vai ouvir a seguir não vêm de um livro, nem de uma teoria. Vêm de um coração que sentiu como o silêncio se instala na casa. Vêm dos dias em que a gente se pergunta se ainda faz sentido levantar. E também vem dos momentos em que, sem procurar, algo devolve um pouco de luz. Se você também perdeu alguém, ou se tem medo de perder, convido você a ficar comigo. Porque embora eu não possa devolver o que você perdeu, talvez eu possa ajudar a olhar essa dor de outro lugar. Um lugar de calma, de memória e, sobretudo, de amor. O que aprendi depois de perder meu filho me mudou profundamente. E se você está disposto a ouvir, talvez também possa tocar seu coração e ensinar algo valioso, mesmo que você não esteja atravessando um luto. Antes de continuar, eu gostaria de conhecer você um pouco mais. Diga nos comentários quantos anos você tem e de onde está assistindo a este vídeo. Eu adoraria saber. Lembro exatamente o que eu estava fazendo naquele dia. Não porque fosse especial, mas porque desde então, cada detalhe ficou gravado como se eu tivesse vivido em câmera lenta. Era uma manhã qualquer. Eu havia me levantado, preparado meu café da manhã e estava revendo algumas fotos antigas. Não esperava nenhuma ligação, nem tinha planos importantes. E então, o telefone tocou. No começo pensei que fosse uma chamada rotineira. Talvez alguém da família. Talvez meu filho. Mas ao atender, soube imediatamente que algo não estava bem. A voz do outro lado tremia. Era minha nora. Ela só disse meu nome. E depois houve um silêncio. Um silêncio mais longo do que qualquer coração pode suportar. As palavras que vieram depois eu não lembro com clareza. Lembro do frio. Lembro que o mundo, tal como eu o conhecia, se apagou num instante. Ela disse que meu filho havia falecido, que não sofreu, que foi repentino, que tentaram de tudo. E eu não disse nada. Fiquei ali, com o telefone colado ao ouvido, ouvindo alguém me explicar que meu filho já não estava. Como se isso pudesse ser entendido. Como se algo assim pudesse fazer sentido. Depois veio a negação. Levantei, caminhei pela casa, como se buscasse provas de que aquilo não era real. Talvez eu estivesse sonhando. Talvez tivesse ouvido mal. Mas não. Era verdade. E quanto mais eu repetia na minha cabeça, mais irreal aquilo se tornava. O tempo seguiu. Os minutos passavam, o relógio avançava. Mas dentro de mim, tudo parou. Eu não tinha fome. Não tinha sede, não tinha palavras. Sentei na mesma poltrona onde o vi brincar quando criança. Fechei os olhos. Quis ir com ele, mas não fui. Essa foi a primeira lição. Que quando se perde um filho, o corpo fica, mas a alma se quebra em 1000 partes. E ainda assim, a gente continua respirando. A partir daquele dia, entendi que a vida não é o que a gente acha que é. Não se trata do que temos. Trata-se do que podemos perder e de como escolhemos viver com isso. Porque depois de um momento assim, tudo o que você dava por certo já não é o mesmo. O tempo se torna sagrado. As palavras, urgentes. E as pessoas, ainda mais valiosas. Há algo que ninguém te diz quando você perde um filho. A dor não desaparece. Só se transforma. No começo, você sente que não consegue respirar. Que o mundo deveria parar, mas continua girando como se nada. E depois,
Quando os dias começam a passar, as pessoas acham que você está melhor, que o luto foi embora, que já passou o momento mais duro. Mas não é assim. A dor não é uma linha reta. É uma onda que volta, uma e outra vez. Às vezes sem aviso. Um cheiro, uma música, uma data no calendário. E de repente, todo o peso retorna. Derruba você quando pensava que estava forte. Esvazia justamente quando acreditava que tinha avançado. E o mais difícil é que nem sempre você pode explicar o que sente. Especialmente quando já tem certa idade. Porque parece que, nessa idade, deveríamos estar preparados para tudo. Como se o coração, por ter mais anos, doesse menos. Como se ser idoso significasse que se deve aguentar com mais silêncio. Mas não é verdade. Perder um filho aos 70, aos 80, dói igual a qualquer idade. Ou talvez mais. Porque com os anos a gente fica mais consciente, mais frágil e também mais só. Essa é outra verdade que aprendi. A solidão emocional. Mesmo rodeado de pessoas, você se sente só. Não porque falte amor, mas porque ninguém pode entender completamente o que você carrega por dentro. Não é algo que se possa compartilhar facilmente. Há um vazio. E esse vazio tinha apenas o nome do seu filho. Às vezes você está com seus outros filhos, com seus netos, com amigos próximos, e ainda assim, há um silêncio dentro de você. Porque falta alguém. Falta um olhar, uma voz, uma presença que só você sabe quanto significava. E essa perda muda tudo. Muda a forma como você se relaciona com seus outros filhos. Às vezes você se torna mais protetor, às vezes mais distante. Porque o medo se instala. O medo de perder de novo. Muda a relação com os netos. Você começa a ver neles os gestos, as risadas, as palavras que um dia foram do seu filho. E cada encontro é um presente, mas também uma ferida aberta. E, sobretudo, muda a relação consigo mesmo. Porque você já não é a mesma pessoa. Algo dentro de você se quebrou. E, embora siga adiante, já não caminha igual. Esse vazio não se preenche. Aprende-se a caminhar com ele. Quando você é jovem e a vida te golpeia, todo mundo diz: você tem tempo. Pode recomeçar. Mas o que acontece quando esse golpe chega quando você já tem mais de 70 anos? Quando já não há um novo começo à vista, mas sim uma etapa final? Foi isso que senti depois de perder meu filho. Que haviam arrancado algo essencial. Num momento da vida em que eu já não tinha forças para me reconstruir. O luto na velhice é diferente. Porque não se vive com a mesma energia, nem com o mesmo entorno, nem com as mesmas ferramentas. Nesta idade, a gente não tem vitalidade para se lançar em novos projetos ou distrações. Já não é tão fácil dizer: vou preencher este vazio com algo novo. Não. Porque o corpo se cansa. Porque a mente pesa. Porque a alma já vem carregando muitas despedidas. E então chega o silêncio. E nesse silêncio, às vezes, aparece a sensação de que já não há propósito. De que o que te restava viver foi com ele ou com ela. Eu costumava acordar pensando no que ia contar ao meu filho, no que faríamos no fim de semana, em como estavam as coisas dele. E de repente acordei sem motivo, sem ilusão, só com a obrigação de continuar respirando. E o mais duro é que você nem pode falar disso com liberdade, porque sente que, se o fizer, sobrecarrega os outros com sua tristeza. Você não quer se tornar a pessoa que está sempre triste. Então você se cala, engole as lágrimas, finge que está bem, por eles. Mas por dentro, há dias em que mal consegue se sustentar. E depois vem a pressão social. As pessoas começam a dizer frases bem intencionadas, mas terríveis. Você já deveria estar melhor. Ao menos ele viveu uma boa vida. É preciso seguir em frente. E você só pensa: como é que se supõe que eu siga em frente se uma parte de mim foi com ele?
Porque é isso que alguns não entendem. Que a gente não supera a morte de um filho. A gente simplesmente aprende a viver com a ferida. Aprende a caminhar com ela. Às vezes mancando, às vezes em silêncio. Mas sempre com essa ausência acompanhando. O luto nessa etapa não é um túnel com luz no final. É uma sombra que te acompanha. Às vezes mais perto, às vezes mais longe. Mas sempre ali. E o mais valente que você pode fazer é continuar caminhando, mesmo com essa sombra ao lado. Quando a dor começa a se assentar, não desaparece, mas se assenta, algo começa a mudar por dentro. E não é que você deixe de chorar, ou que tudo volte a ser como antes. É que você começa a olhar a vida com outros olhos. A ausência dele me quebrou. Mas no meio dessa ruptura, também me ensinou. Porque às vezes, o que mais dói é o que mais te transforma. Aprendi, por exemplo, que o que realmente importa não são as coisas grandes. Não é o dinheiro, nem as conquistas, nem os planos para o futuro. É o tempo, as palavras, os gestos simples, uma conversa inesperada, um abraço sem motivo, uma caminhada em silêncio, uma risada compartilhada. Coisas que muitas vezes deixamos passar porque acreditamos que sempre haverá outra oportunidade. Mas nem sempre há. E então entendi que cada momento com quem amamos é um presente. E que não é preciso esperar datas especiais para dizer "eu te amo", para ouvir com atenção, para olhar nos olhos e estar presente de verdade. Outra coisa que a morte dele me ensinou foi a soltar rancores. Eu não era uma pessoa rancorosa, ou pelo menos achava que não. Mas a ausência dele me fez olhar para trás e perceber todas as vezes em que me agarrei ao orgulho. A pequenas discussões, a velhas feridas, a palavras que não soube perdoar a tempo. E entendi que na vida, guardar rancor é como carregar pedras na alma. Não serve, não alivia, só desgasta. Então eu soltei, perdoei, aos outros e também a mim mesmo. Porque a gente não perde apenas o filho. A gente perde o tempo que não aproveitou, os abraços que não deu, as conversas que deixou para depois. E em vez de me culpar, decidi aprender. Aprender para não repetir. E aí chegou outra lição. Valorizar mais os pequenos momentos com os que ainda estão. Às vezes a gente se fecha tanto na dor que esquece de olhar ao redor. Mas comecei a notar coisas novas. A voz da minha neta, que às vezes tem o mesmo tom da voz do meu filho. As mãos da minha filha, que se parecem com as dele. O carinho dos amigos que ainda ligam, nem que seja só para perguntar como estou. E um dia, sem planejar, entendi algo mais profundo ainda. O amor que eu não pude continuar dando ao meu filho, decidi dá-lo a outros. Aos meus netos, que agora abraço mais forte. Aos meus filhos, com quem falo mais frequentemente. Aos vizinhos, aos amigos, até a pessoas que mal conheço. Porque o amor não morre. Só muda de forma. E se eu tenho tanto amor guardado, por que não compartilhá-lo? Talvez essa seja a forma mais bonita de honrar a memória dele. Continuar amando, apesar de tudo. Há um momento depois da dor mais aguda em que você se faz uma pergunta difícil. E agora? O que faço com este vazio? O que faço com esta vida que continua, embora eu sinta que uma parte de mim ficou para trás? Reconstruir-se a partir da perda não significa esquecer. Não se trata de fazer de conta que nada aconteceu. Tampouco se trata de sorrir o tempo todo, nem de encher os dias para fugir do luto. Trata-se sim de encontrar uma maneira de caminhar com essa dor, sem que ela te quebre a cada passo. A primeira coisa que aprendi foi que calar não ajuda. Guardar tudo, fingir que está bem, não é valentia. É desgaste. O luto precisa ser ouvido. Precisa de palavras, de lágrimas. Precisa sair, ainda que seja em voz baixa, ainda que seja apenas diante de uma pessoa de confiança. Eu comecei falando sozinho. Em casa,
Em silêncio, eu falava com meu filho como se ele pudesse me ouvir. Contava como me sentia, o que me custava, do que eu sentia falta. E embora ninguém me respondesse, eu me sentia um pouco menos só. Depois, me animei a compartilhar com outros. Descobri que há mais gente do que imaginamos atravessando silêncios parecidos. E aí encontrei outra chave: conectar. Contar minha história não só me ajudou, também ajudou outros. Porque quando você fala do coração, sempre há alguém do outro lado que precisa ouvir justamente aquilo. Também entendi que reconstruir-se requer propósito. Não precisa ser algo grande. Não tem que ser uma missão enorme nem uma transformação radical. Às vezes, o simples fato de ter uma razão para levantar a cada dia já é suficiente. No meu caso, foi escrever. Comecei a escrever cartas, notas, lembranças. Às vezes para mim, às vezes pensando nele. E essas palavras se tornaram pontes. Ajudaram-me a transformar a tristeza em algo que tinha forma, sentido, direção. Outros o conseguem ajudando pessoas que também perderam. Acompanhando, ouvindo, dando palavras onde antes houve silêncio. Porque quando você ajuda o outro a se levantar, você também se levanta um pouco. Há algo muito poderoso em transformar a memória em ação. Em não ficar apenas com o que foi, mas fazer com que o que você viveu com essa pessoa siga vivo, através de você. Eu não quero esquecer meu filho. Nunca vou. Mas eu quero viver de uma forma que o honre. Cada gesto amável, cada palavra sincera, cada passo que dou em direção à luz, é um eco da vida dele na minha. E quando me perguntarem como eu superei, vou dizer a verdade. Eu não superei. Aprendi a conviver com a ausência dele e a preenchê-la pouco a pouco com amor. Se você chegou até aqui, talvez tenha algo que eu já não tenho. A possibilidade de marcar o número do seu filho ou filha e ouvir a voz dele ou dela. E se você tem, por favor, não tome isso como garantido. Muitas vezes pensamos que há tempo, que amanhã haverá um momento melhor para ligar, para pedir perdão, para dizer o que sentimos. Mas eu te digo com o coração na mão, nem sempre há um amanhã. Eu também pensei que teria mais tardes para compartilhar um café. Mais passeios lentos, mais conversas em silêncio. Pensei que haveria tempo para dizer o quanto eu o amava, mesmo que ele já soubesse. E claro, no fundo a gente sempre acha que o óbvio não precisa ser dito. Mas precisa. Mais do que imaginamos. Se seu filho ou filha está vivo, não espere uma data especial. Não espere que liguem primeiro. Não espere que o orgulho se dissolva sozinho. Faça isso agora. Ligue. Diga o que talvez você carrega há anos guardado. Não importa se a relação não é perfeita. Não importa se há feridas, diferenças, silêncios. O que importa é que você está a tempo. Conheci muitos pais e mães que deixaram os dias passarem acreditando que haveria um momento. E quando esse momento nunca chegou, o arrependimento virou uma carga pesada demais para carregar. Às vezes basta uma mensagem simples. Estou pensando em você. Quero que saiba que eu te amo. Perdoe-me se alguma vez eu não estive à altura. Obrigado por ainda estar aqui. Não é preciso um grande discurso. É preciso presença. É preciso amor. É preciso humildade. Se há distâncias, aproxime-se. Se há ressentimento, seja você quem dá o primeiro passo. Se há orgulho, deixe para trás. Porque o orgulho é uma barreira que nunca protegeu ninguém. Só nos separa de quem mais amamos. Eu já não posso fazer essa ligação. Já não posso dar esse abraço. Mas você pode. E se algo ficar deste vídeo, que seja isto. O amor não precisa ser perfeito. Só precisa ser sincero. E a tempo. A dor me mudou, mas também me abriu os olhos. Ensinou-me que não podemos controlar o que perdemos, mas podemos decidir o que fazemos com o que resta. E o que resta, embora doa, também pode ser bonito. Hoje não sou o mesmo que eu era antes de perder meu filho.
Mas no meio da tristeza, descobri coisas que antes não via. A fragilidade do tempo, a força que eu não sabia que tinha, e a importância de amar, não quando é fácil, mas quando ainda estamos a tempo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Obrigado por me ouvir, por me dar estes minutos, por me deixar compartilhar algo tão pessoal. Se você está passando por um luto parecido, quero que saiba que não está só. Há muitos corações caminhando com a mesma ferida. E embora o caminho seja difícil, também pode ser compartilhado. Se você sente que esta mensagem te tocou, eu te abraço daqui, onde você estiver. E se você viveu uma perda, se na sua vida houve uma despedida que te marcou, convido você a compartilhar nos comentários. Às vezes, só precisamos escrever para começar a curar. E se você vir outro comentário que te comova, não hesite em responder. Uma palavra amável, uma conexão, pode mudar o dia de alguém. Antes de me despedir, eu gostaria de saber algo. Quantos anos você tem? E de onde está assistindo a este vídeo? Ler vocês, conhecer suas histórias, me faz sentir menos só. E se este vídeo te acompanhou de alguma maneira, talvez você também consiga acompanhar alguém ao compartilhá-lo. Obrigado de coração. Nos vemos no próximo vídeo.